Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de discipulado. Agora, na lição de número 16, nós veremos o capítulo 15, que fala sobre o arrependimento para a vida. E alguns assuntos que serão abordados neste capítulo são a diferença entre arrependimento e remorso, a importância de pregar o arrependimento, como ele evidencia a nova vida em Cristo, a necessidade de arrependimento para se obter perdão e o arrependimento geral e o particular, como um membro que foi disciplinado deve demonstrar seu arrependimento. Esses são alguns assuntos que nós veremos neste capítulo. No parágrafo 1º e 2º, nós lemos o seguinte: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina que deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. E o parágrafo 2º, movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifestada em Cristo, os que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os seus caminhos e todos os caminhos de seus mandamentos. Vejamos então o que esses dois parágrafos estão dizendo. Primeiramente, o que é o arrependimento para a vida? Diz aí a confissão de fé que este é uma graça evangélica. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Ou seja, ele é um dom de Deus, um favor divino que o pecador não merece receber, mas tal como a fé salvadora é concedido por Deus. Por isso que ele é uma graça evangélica, uma graça comunicada pelo Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, vemos que é o conteúdo essencial da nossa pregação. O arrependimento ele faz parte, tem que fazer parte da nossa pregação, ele faz parte do conteúdo, ele é essencial à nossa pregação. Diz aí a confissão de fé, no parágrafo 1º ainda, doutrina esta que deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Todo pregador do Evangelho, se o quiser fazer de forma fiel, tem que avisar os pecadores da necessidade que existe de se arrependerem de seus pecados. O arrependimento para a vida é tão importante quanto a fé em Cristo, pois ambos atuam concomitantemente, ao mesmo tempo no coração da pessoa. As práticas contemporâneas de evangelismo estão eivadas de humanismo, pouco ou nada falam sobre o arrependimento. Fala-se muito do amor de Jesus e jargões como Jesus te ama, embora seja uma verdade, né? Jesus nos ama, mas é outro jargão, Jesus quer você ao lado dele, Jesus te espera de braços abertos. E aí a apelação continua, né? Dê uma chance para Jesus, ele está chorando por ver você sofrendo neste mundo e no seu pecado. Jesus, nesse instante, está lutando contra Satanás por sua alma. São jargões, são afirmações que acabam por comunicar aos pecadores a não necessidade do arrependimento. Esse tipo de pregação produz adeptos de uma religião em vez de convertidos genuínos ao Evangelho. A arrogância e prepotência do coração humano é tanta e permanecem ali dentro deles a ponto de que, ao ouvirem a expressão Jesus te ama, dê uma chance para Jesus, o sujeito até pensa, né? Mas eu sou bom mesmo, Jesus tem que me amar mesmo, porque eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Né? A bem da verdade, é até um favor que eu estou fazendo para Jesus, aceitando. Né? Você acha isso absurdo? Eu já vi
muitos dizerem isso. A arrogância e a prepotência do coração humano são uma desgraça em sua alma. Não se pode negar que quando uma pessoa ouve esse tipo de mensagem, ela não se converteu. Eu não estou julgando aqui o coração das pessoas em si. Eu não posso fazer isso. Embora a Bíblia diz que o coração do homem é depravado, eu não posso julgar o que está no coração de uma pessoa. Mas eu também não posso negar, por exemplo, numa pregação como essa, alguém não se converta. Mas essa conversão, a pergunta que eu faço é, essa conversão foi à fé cristã e bíblica ou a ideias distorcidas? Vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, Mike Tyson, Muhammad Ali, eles se converteram ao islamismo. Conversão. Mas se converteram a uma religião errada. Se converteram a uma falsa religião. Conversão você vê em todo lugar. Não é porque alguém está falando de Deus que significa que ele está pregando o evangelho verdadeiro. Qualquer conversão que não seja a conversão ao evangelho genuíno, devidamente pregado, um evangelho devidamente pregado significa você falar tanto da miserabilidade do pecado, então, o seu pecador é um miserável que merece a condenação eterna. O pecado atrai a ira de Deus como um raio, como um para-raios atrai uma faísca elétrica. Então você também vai falar do amor de Deus, salvando aqueles que pela fé se renderem a Cristo Jesus. Então, o verdadeiro evangelho, ele tanto fala da desgraça eterna quanto da graça eterna. Fala tanto do inferno quanto do céu. Tanto da condenação quanto da salvação. R.C. Sproul dizia o seguinte, as boas novas só serão boas novas quando as más notícias forem dadas. Que más notícias são essas? O pecador merece o inferno, merece a condenação eterna. Mas Deus em Cristo Jesus pode salvá-lo. Também nós vemos que o arrependimento para a vida é o genuíno senso de culpa, corrupção e pecaminosidade. No parágrafo 2º nós lemos, movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus. Acabei de dizer sobre isso, né? O Evangelho se apresenta para nós a necessidade do arrependimento, o qual leva a pessoa a buscar o perdão de Deus, a confessar a sua pecaminosidade e assim apoderar-se da vida eterna. No parágrafo 2º, vemos que o arrependimento para a vida, que nesse parágrafo nós vemos que o arrependimento para a vida consiste em se voltar para Deus com reconhecimento e sentimento de, primeiramente, do perigo em que a nossa alma, que a sua alma, se encontra por ser um pecador depravado diante de um Deus santo e justo, cujas leis são santas e pelas quais pode condená-lo à danação eterna. Também vemos que o arrependimento ele é essencial na pregação, porque ele é essencial para a conversão. Não existe verdadeiros convertidos a Cristo sem serem verdadeiros arrependidos de seus pecados. Vamos continuar. Então, aí a explicação, o arrependimento para a vida, ele também é a conscientização e amplexo da misericórdia de Deus. Diz aí o parágrafo 2, e se conscientizando da misericórdia manifestada em Cristo aos que são penitentes. Então não é só olhar para si e ver a miserabilidade, a desgraça do pecado em seu coração. É você também olhar para a misericórdia de Deus e se conscientizar, e esse amplexo significa abraçar, você abraçar essa misericórdia. Você, com todo o seu coração, você abraça essa misericórdia e diz assim, Senhor,
eu louvo ao Senhor porque o Senhor é misericordioso e eu confio na sua misericórdia em me salvar. Então, a misericórdia divina manifestada em Cristo àqueles que se mostram humildes e penitentes, clamando pelo seu perdão. Por isso que a humildade faz parte do arrependimento, porque é impossível alguém se arrepender se não for humilde. É impossível alguém ser perdoado por Deus se não agir com humildade, pedindo-lhe o perdão. Também nós vemos que ela é acrescente e completa a aversão a todo tipo de pecado, né? Diz aí o parágrafo 2º, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus. Observe que o ódio e abandono de seus pecados, os quais são odiados também por Deus. Conversão, arrependimento significa você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Aí, quando fala de aborrecer os seus pecados, aborrecer significa odiar os seus pecados. Enquanto na sua experiência cristã você não aprender a odiar cada pecado em seu coração, cada pecado em sua alma, você não crescerá como deveria, como Deus quer que você cresça espiritualmente. Atente-se para isso. Atente-se para isso. O arrependimento, ele não é só um ato de amor, né, de voltar-se em amor a Deus, mas também em voltar-se em ódio para com o pecado. Ele é também o crescente desejo de viver em obediência e santidade, né? Santidade e obediência a Deus, né? Tensionando e procurando andar em todos os caminhos de seus mandamentos, né? Diz aí o parágrafo 2º. A santidade e a obediência aos mandamentos de Deus em todas as ações, decisões de sua vida revelam que você é de fato um convertido. Porque veja bem, Deus não salvou você apenas para viver na glória santa e eterna, mas para você viver desde já de maneira santa e irrepreensível perante Ele, conforme Efésios 1, versículo 3. Deus nos salvou para uma vida de santidade. A santidade e a obediência, elas são os emblemas da vida de um verdadeiro convertido. Então, se você não está crescendo em santidade, em obediência à palavra de Deus, tem algo errado com a sua fé. John Piper vai dizer o seguinte: fé que não santifica, não salva. Fé que não santifica, não salva. Se você, em sua experiência com Deus, não tem crescido em santidade de vida, significa que você ainda não se arrependeu de fato e talvez nem seja convertido. Vamos em frente. Temos mais assuntos para ver aqui. Mais 2 parágrafos, o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Dizem o seguinte: parágrafo 3. Ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele, né, o arrependimento, é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Perdão de Deus, é claro. E o parágrafo 4 diz: como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Vamos lá? Vamos entender melhor? Vejamos então outros aspectos do arrependimento para a vida. Primeiramente, vejamos aí a necessidade do arrependimento para a vida. Diz o parágrafo 3, ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado ou, em qualquer sentido, a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo.
Contudo, né, o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. O arrependimento é necessário para que alguém seja perdoado por Deus. Sem ele é impossível. Né? Por quê? Porque Deus não perdoa quem não é arrependido. Deus não perdoa corações impenitentes e arrogantes. Mesmo depois de perdoado por Deus, um coração ainda tem que ficar atento para não ser tomado pela presunção de achar que foi perdoado por Deus porque ele se arrependeu, né? Ou seja, ele fez algo para merecer o perdão de Deus. É isso que a confissão quer dizer por ele não é de modo algum uma satisfação pelo pecado ou ou em qualquer sentido a causa do perdão dele. O arrependimento não é a causa de Deus nos perdoar e o arrependimento não é uma forma de satisfazer a ira de Deus em relação ao nosso pecado. Pelo contrário, a única coisa que pode satisfazer a ira de Deus com relação ao nosso pecado é a graça de Deus revelada no sacrifício de Jesus. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo, então eu me arrependo dos meus pecados ao ver o que Cristo teve que fazer para me salvar. Eu olho para a odiosidade do meu pecado, a feiura do meu pecado e me arrependo dele, me arrependo desse pecado. Por isso, então, um coração que se mostra arrependido por Deus é um coração que Deus já está preparando para ser salvo. Né? Alguém que Deus já escolheu antes da fundação do mundo para receber a salvação. E certamente receberá o arrependimento. Porque o arrependimento também é obra de Deus, como nós já vimos, ele é obra de Deus no coração da pessoa. O perdão de Deus é obra de sua graça, e o qual ele fez, o qual ele concede livremente por sua misericórdia e bondade ao pecador, mas nunca por merecimento do pecador. Mas a forma como eu me aproprio do perdão de Deus é tanto pela fé quanto pelo arrependimento. Por isso que os dois caminham juntos, nós vimos anteriormente, eles atuam concomitantemente ao mesmo tempo no coração da pessoa. Outra verdade aí sobre outro aspecto sobre do arrependimento para a vida é que a amplitude da graça é experimentada pelo arrependido, desculpa. A amplitude da graça. Diz aí o parágrafo 4. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Muito maravilhoso o que está sendo dito aqui. Qualquer pecado merece a condenação eterna. Mesmo aqueles que reputamos por pequenos, né? Pecadinhos, né? Embora não exista pecadinho e pecadão, tudo é pecado, mas existem sim consequências diferentes do pecado e, como nós vemos aqui, existe sim graus diferentes de pecado, sem dúvida alguma. Mas mesmo aqueles pecados que reputamos por pequenos, eles merecem as chamas do inferno. Porém, Deus, em sua graça e misericórdia, produz no coração do eleito o arrependimento. E assim, essa mesma graça é suficiente para extinguir a culpa de todos e quaisquer pecados no coração da pessoa. Veja bem, qualquer pecado, por mais simples que ele pareça ser, um pensamento pecaminoso que você teve. Só você teve esse pensamento, ninguém mais foi afetado pelo seu pensamento a não ser você. Esse pensamento pecaminoso merece o inferno. Só por esse pensamento você já deveria ser lançado no inferno. Isso para mostrar para nós que, apesar de um pecado apresentar-se como pequeno, ele é grandiosamente terrível. Ele é absurdamente condenável. Mas nem o pecado mais absurdo que alguém possa cometer, o pecado mais grotesco que alguém possa cometer, pode impedir a graça de Deus.
de salvar o pecador. Ah, pastor, mas Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a Cristo. Se você nega a Cristo como seu Salvador, como você poderá ser salvo? O negar, e isso é somente o ímpio comete esse pecado. Um eleito jamais cometerá esse pecado. Então, lute contra todo pecado, odeie todo pecado, seja em pensamento, palavra, em ação, odeie toda forma de pecado. Porque qualquer pecado merece a condenação eterna. Mas não se prenda ao pecado. A graça de Deus, ela pode perdoá-lo e pode transformar qualquer pecador num filho de Deus. Ok? Últimos parágrafos dessa lição dizem o seguinte, parágrafo 5, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. E, parágrafo 6 diz o seguinte, como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe perdão deles, abandonando-os, achará misericórdia. Assim também, aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Vamos lá, vamos entender esses parágrafos. Vejamos aqui a responsabilidade pessoal em face do arrependimento para a vida. Então, vamos falar aqui da responsabilidade pessoal. O crente deve arrepender-se de todos os seus pecados. Né? O parágrafo 5º já mostra isso. Né? Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Devemos nos arrepender não só de modo geral, mas também de cada pecado em particular. No exato momento em que cometermos um pecado e formos advertidos pelo Espírito Santo através da palavra, em nossa consciência, nós devemos correr para Cristo e suplicar-lhe o perdão. Nenhum pecado poderá fazer-nos perder a salvação. Mas enquanto não confessarmos algum pecado cometido, estaremos com a nossa comunhão com Deus prejudicada, porque Ele não compactua com o pecado. Nós devemos odiar o pecado não só em termos gerais, mas em cada forma específica que ele se apresentar em nossa vida. Pensamentos, palavras e ações. Eu devo me revoltar, eu devo odiar a corrupção dos políticos, tanto quanto eu devo odiar a corrupção em mim mesmo. Aquele troco que eu não devolvi e que eu vi que veio errado, veio a mais e fiquei quieto, fiquei com ele. Ou aquela mentira que eu contei para o meu patrão, para minha esposa, para minha família, para não perder o sossego. Nenhuma forma de pecado, pensamento, palavras e ações, deve ser tolerado, pois certamente ele avançará para outros pecados mais profundos e graves. E aqui, então, continuando sobre a responsabilidade pessoal em face ao arrependimento para a vida, como o faltoso deve se portar diante da igreja quando pecar. Parágrafo 6º, aí nós vemos como cada homem é obrigado a fazer a Deus a sua confissão particular de seus pecados, pedindo o perdão deles, abandonando-os, achará misericórdia. Assim também, aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo, deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente,
a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Aqui então nós temos, embora eu vou trabalhar esse assunto com mais detalhes quando eu trabalhar sobre as censuras lá, a disciplina na igreja, né? Neste parágrafo aqui eu quero apenas destacar que como nós devemos lidar com o pecado quando ele se torna público, né? Neste parágrafo vemos os pecados cometidos contra Deus e contra os irmãos. O pecado, ou os pecados cometidos contra Deus, primeiramente, né? Se examinarmos seriamente nosso coração, não haverá uma só oração em nossa vida que não conterá um pedido de perdão a Deus, pelo fato de que pecamos constantemente. Se há um pedido que sempre temos que fazer a Deus, é pedido de perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados, e também um pedido de sabedoria para aprendermos a orar conforme a vontade de Deus e a vivermos conforme a vontade de Deus. Então, os pecados cometidos contra Deus, não haverá uma só oração nossa em que nós não deveremos confessar os nossos pecados. A confissão deve ser acompanhada do pedido e apropriação do perdão de Deus. Veja bem, você não tem que se sentir perdoado. No momento em que você pediu perdão a Deus, confiando nele, você não precisa essa história de mas eu não me sinto perdoado por Deus. Não, pare com isso. Você tem que saber-se perdoado. Você tem que saber que você foi perdoado. Por quê? Porque Deus prometeu. Se eu lhe fizer uma promessa e você olhar para mim e disser assim, olha, mas eu não sinto que você está sendo verdadeiro no que está dizendo, você vai me ofender. Então quando você diz, mas eu não me sinto perdoado, eu já pedi perdão para Deus 1000 vezes, mas eu não me sinto perdoado por Deus. Você está ofendendo a Deus porque você está mostrando que não acredita na palavra dele, porque ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em momento algum a Bíblia diz, você tem que se sentir perdoado por Deus. Não, a Bíblia diz, você tem que crer nisso. Você tem que saber que você foi perdoado e crer nisso, porque Deus prometeu. Mas observe que a confissão ela deve ser acompanhada desse pedido de perdão, da apropriação do perdão de Deus e também do abandono do pecado. Olha o que diz ali o texto. Cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles, abandonando-os. Observe que o arrependimento ele traz consigo o abandono do pecado. Pastor, mas eu já pedi perdão para Deus tantas vezes e cometo o mesmo pecado, né? Geralmente pessoas que sofrem com vícios. Por que essa pessoa voltou ao vício, voltou ao pecado? Falta-lhe ainda o verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, embora ele não seja instantâneo, tá? Não é instantâneo, assim, eu me arrependi do meu pecado e já tenho nojo dele. Não, não é assim. Esse constante ódio e abandono do pecado tem que ser alimentado em nosso coração. Constantemente eu tenho que alimentar esse ódio pelo pecado. Mas mais do que alimentar ódio, mas pastor, ódio não é pecado? É o único pecado que não é, o único ódio que não é pecado é o ódio contra o pecado, né? Mas obviamente, em vez de alimentar o seu coração com o ódio contra o pecado, você tem que alimentar a sua alma, o seu coração, com o amor de Deus, com a santidade de Deus, com a palavra do Senhor. Né? Encher o seu coração com a palavra de Deus, você vencerá o pecado. Tá? Essas ações demonstram então um coração verdadeiramente convertido. Né? A confissão, pedido de perdão e o abandono e o receber a misericórdia de Deus mostra que a pessoa realmente foi convertida. Os pecados cometidos contra os irmãos, né? O outro ponto aí desse parágrafo. Né? Se um pecado for cometido contra um irmão em particular, o faltoso deverá pedir-lhe perdão e o ofendido deve conceder-lhe o perdão. Se há uma coisa que um crente jamais pode negar, é o perdão a alguém.
Se você é um cristão de fato e não perdoou alguém que te ofendeu, você está em pecado. E você está trazendo esse pecado para dentro da comunhão da igreja, o corpo de Cristo, e afetando a igreja de Cristo. Isso é muito sério. Perdoados, perdoam. Se você foi perdoado por Deus, você tem a obrigação de perdoar quem quer que seja. O pior que tenha sido a ofensa. Mas a ofensa de alguém contra você nem se compara à sua ofensa contra Deus. Pense nisso. Temos aquela parábola do rei que perdoou o seu credor. O cara estava devendo para o rei e o rei o perdoou. E saindo da presença do rei, quando ele encontrou uma pessoa que lhe devia, esse homem que foi perdoado pelo rei agarrou no colarinho do outro e exigiu que ele que o pagasse. E a dívida que o outro tinha com ele era muito menor que a dívida que ele tinha com o rei. Ali é a nossa história. Então você tem que conceder o perdão. Agora, se o pecado de uma pessoa for público e notório, então o ofensor deverá apresentar-se publicamente e pedir perdão à igreja, demonstrando seu arrependimento. Como eu disse, eu voltarei nesse ponto mais à frente, acho que no capítulo 33, se eu não me engano, que fala sobre as censuras, e eu falarei especificamente sobre como a igreja deve disciplinar um irmão faltoso, tá bom? Eu entrarei em detalhes ali. Por enquanto, só quero ressaltar que se o pecado dessa pessoa for público e notório, então ele deve se apresentar à igreja e pedir perdão à igreja, demonstrando seu arrependimento. A igreja então deverá perdoá-lo e admiti-lo à comunhão em amor. Eu entrarei em detalhes sobre a disciplina eclesiástica, como é que ela funciona, como é que a nossa igreja, aplica a disciplina àqueles que estão faltosos e cometeram algum pecado. Ok? Eu voltarei a esse assunto com você mais à frente. E assim então nós chegamos ao final de mais uma lição. Concluindo, o arrependimento para a vida ele difere do remorso em pesar o pecado cometido em vez das consequências. Um coração arrependido lamenta, sofre e chora por ter ofendido a Deus e às pessoas. Um coração com remorso lamenta, sofre e chora as perdas que sofreu por ter pecado. O filho pródigo e Pedro são um exemplo de arrependimento para a vida. Caim e Judas Iscariotes são exemplos de remorso para a morte. Lembra da história deles? O filho pródigo, estando numa terra distante, caiu em si e disse: que besteira eu estou fazendo com a minha vida? Que absurdo! Quantos trabalhadores do meu pai têm pão a fartar e eu aqui morro de fome e estou desejoso de comer comida de porco. Já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai, ser um empregado seu, um trabalhador seu, é melhor do que ser patrão no mundo. E ele foi atrás do pai, mas o pai já estava esperando ele. Quando o pai o avistou, o abraçou, correu em direção dele, o abraçou e o beijou. E quando o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não deu tempo dele terminar o que ele havia ensaiado, né? Ele havia ensaiado dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores. Nem deu tempo. O pai já mandou trazer roupas novas, sandálias nos pés, matar novilho cevado, fazer festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o arrependimento para a vida. Ele pesou o pecado dele, ele viu a hediondez do seu pecado, ele pecou contra Deus e contra o Pai dele. Pedro, quando negou a Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Como ele pôde ter feito isso com Jesus? Caim, quando foi confrontado por Deus por ter assassinado seu irmão, ele foi arrogante. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sei lá onde ele está.
Aí Deus falou: a terra que bebeu o sangue do teu irmão está te denunciando a mim. Eu vi que você matou o seu irmão. E aí Deus profere a sentença de Caim. E Caim diz assim no final: estou perdido. O que será de mim? Para onde eu for, eu serei perseguido e serei atacado. Observe que em momento algum disse assim: puxa vida, Senhor, porque eu cometi algo tão terrível? Por que eu fiz isso com meus pais? Meus pais perderam seu filho caçula. E agora tem um filho assassino. E eu estou numa situação tão deplorável. Mereço a condenação do Senhor. Não. Ele estava preocupado com as consequências. Ele teve medo de que alguém o matasse também. O mesmo aconteceu com Judas Iscariotes. Tocado de remorso, foi lá, jogou. Ele, não, eu não quero ficar com essas moedas. É problema seu, disseram para ele. E o que ele foi e fez? Ele foi e suicidou. Ou seja, ele tentou pagar com a vida dele pelo erro que ele cometeu. O arrependimento não pensa assim. O arrependimento, ele se volta para Deus e vê que Jesus pagou pelo seu pecado lá na cruz do Calvário. E ele abraça a misericórdia de Deus. E quanto mais ele abraça essa misericórdia, quanto mais ele crê na misericórdia de Deus, mais ele vê o quão pecador ele é, o quanto ele ofendeu a Deus. E assim ele se afasta do pecado. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus na sua vida. Em suma, o arrependimento é para a vida. O remorso leva à morte. E para memorizar, então aí o catecismo maior, as perguntas dessa semana são: como a fé justifica o pecador diante de Deus? 74, que é adoção. Nós já vimos isso, né? Aqui na Confissão de Fé, mas agora você vai decorar essa pergunta. E a 75, que é santificação. Memorize essas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, estarei à sua disposição, tá bom? Deus o abençoe e até a nossa próxima lição, permitindo o Senhor.